Hoje de manhã a gente teve uma cerimônia aqui de unção dos olhos que a gente vai usar o resto do ano e renovação dos votos do clero. E quando terminou, eu estava conversando com alguns amigos, vi a postagem do reverendo Igor, e a nossa vida nunca é a mesma quando essa frase passa de ser uma canção e vira uma verdade. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Que seja assim na minha vida e na sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Que coisa boa estar aqui com vocês. Hoje é um dia muito especial na religião cristã, para a vida de todas as igrejas. Essa semana toda é muito especial, mas hoje temos significados muito lindos. Hoje não é um dia de sermão, então não posso demorar, porque o que nós queremos fazer aqui é celebrar a Eucaristia e fazer o lava-pés. Então não quero demorar, mas tem uma coisa muito importante que está no meu coração e que eu preciso dizer a vocês. Nessa quinta-feira, muitas coisas aconteceram há 2020 e poucos anos atrás. Na quinta-feira teve esse jantar, chamado de última ceia, teve a execução mesmo da traição, que foi planejada na quarta, mas foi feita na quinta com um beijo, teve o Getsemane, teve a instituição da Eucaristia, teve o lava-pés, teve muita coisa importante. Não é à toa que foi muito importante, porque a palavra de Deus diz no texto que Ludé leu, que Jesus ansiou por esse dia, por essa sexta. Ele preparou com todo cuidado esse jantar que ele ia ter com os seus amigos. E ele sabia que estava próximo da sua morte, a um dia da sua morte, então ele tinha as coisas mais importantes para fazer e para dizer, quando se sabe que vai morrer no dia seguinte. E eu quero destacar apenas dois fatos, que é o mote do nosso culto hoje. O primeiro fato é a instituição da Eucaristia. O texto que vocês leram é o texto que nós usamos todo domingo, ou toda quarta, ou toda vez que celebramos a Eucaristia, quando Jesus levanta o pão asmo, porque era a festa da Páscoa, é um pão sem fermento, que é o pão que a gente usa, e diz, isto é o meu corpo. Ele não disse, isso significa meu corpo, isso lembra meu corpo, não, ele disse, isto é o meu corpo, a presença espiritual dele, e levanta o cálice, diz, isto é o meu sangue da nova e eterna aliança. A instituição da Eucaristia, fazer isso todas as vezes que vos reunirdes em meu nome, e é o que nós fazemos. Mas o segundo fato que eu quero registrar é, obviamente, o lava-pés. O lava-pés é algo que é realmente muito especial. Mas de todo o texto que nós lemos, e essa é a razão pela qual eu pedi que Ludé repetisse o versículo 24, é que os discípulos, aqueles 12 que estavam lá com Jesus, naquele jantar que Jesus preparou com todo carinho, já tinha preparado a sala, já tinha preparado tudo, eles andaram com Jesus por 3 anos, eles experimentaram milagres, eles não só viram milagres, eles experimentaram milagres. Pedro andou sobre as águas, eles curaram, eles expulsaram demônios, para dizer o mínimo. Eles viveram uma ressurreição. Poucos dias antes, Jesus ressuscitou Lázaro. Eles estavam lá, vendo tudo. Eles estavam testemunhando Jesus viver uma vida de serviço absolutamente abnegado. Jesus foi oferecido a Jesus reinos, poderes, dinheiro e tantas coisas, e eles andaram com Jesus 3 anos, vendo Jesus não se importar com poder nem com dinheiro, vendo Jesus viver com simplicidade. Uma vez Jesus virou para eles e disse, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eles testemunharam Jesus cansar até não aguentar, de tanto servir, de tanto curar as multidões, pregar para as multidões, e suportar o coração duro deles mesmos, porque várias vezes Jesus disse isso. Como é que vocês não têm uma fé? Como é que vocês ainda não estão entendendo que geração é essa?
E mesmo tendo vivido tudo isso, ouvido tudo isso, experimentado tudo isso, no versículo 24, naquele jantar, diz que suscitaram os discípulos também uma discussão sobre qual deles era o maior. É por isso que Jesus lavou os pés dos discípulos. Em todos os evangelhos, nos 4 evangelhos, conta que houve mais de uma vez essa conversa. A mãe de Tiago e João foi pedir um lugar especial para eles. E eles suscitaram nesse jantar uma discussão sobre qual era o maior, logo depois de Jesus dizer que um deles ia trair. Olha o que estava passando na cabeça desses 12, se o reverendo Marcos Guimarães estivesse aqui, ele ia dizer, desses 12, cabeça de cuia. O cara vive tudo isso com Cristo, experimenta, ouve, está lá num jantar especial, Jesus falando da nova aliança, e eles estão preocupados em qual deles é o maior. Há 5 anos atrás, na pandemia, já faz 5 anos, né, pandemia? 5 anos atrás, a gente estava no isolamento social, eu saía para gravar os cultos e voltar para casa. E aí, então, eu preparei uma série que cada dia da Semana Santa eu fazia um videozinho. E todo ano eu fico repostando esses negócios que estão lá no YouTube, para não ter que gravar outro. Preguiça pura, né? Aí faz 5 anos que eu fico só repostando coisas de 5 anos atrás. Mas ontem, foi quarta-feira, no vídeo eu estou lembrando da traição de Judas, que se deu na quarta-feira. E o que eu disse naquele vídeo é que Judas, presta atenção, Judas, que a gente sabe que é traidor, sabe que era ladrão, que depois suicidou e tudo. Eu digo que Judas andava perto de Cristo, mas longe do coração de Cristo. Essa foi a minha tese do vídeo da quarta-feira que eu postei ontem. Quando eu estava orando sobre que mensagem pregar hoje, foi que eu notei algo que eu nunca tinha notado antes. É que não era só Judas, que nós sabemos que era traidor e ladrão, porque a Bíblia diz que andava com Jesus, mas estava com o coração longe de Jesus. Os outros também estavam. Porque como é que você vive isso tudo? Como é que você está num lugar daquele que todo mundo queria estar, à mesa com Cristo, depois disso tudo que tinha acontecido, e ainda todos eles estavam discutindo quem era o maior. Quem era o maior? Então é possível, foi possível com Judas, foi possível com todos os outros 11, e é possível que eu e você, hoje, estejamos juntos de Jesus, mas longe do coração de Jesus, desalinhados com o coração de Jesus. Vir para um culto, participar de um evento, ou estar num discipulado, qualquer outra coisa da religião que a gente faça, que são coisas boas, não significa necessariamente dizer que nós estamos perto do coração de Cristo, alinhados com o coração de Cristo. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que o meu propósito hoje à noite é dizer para mim e para todos vocês que estão aqui, isso está sendo transmitido? Se isso estiver sendo transmitido, então todos vocês que estão assistindo, ou porventura vão assistir, ou vão ouvir no Spotify, todos nós devemos entender que nós precisamos estar perto do coração de Cristo. Jesus lavou os pés para ensinar que a vida é para servir. E eu não me refiro a servir na igreja. Porque quando a gente fala em lava-pés, a gente fala sobre liderança servidora, e imediatamente vem à nossa cabeça, mas eu sirvo. Eu sou um acólito, eu sou um ministro, eu sou um pastor, eu trabalho no Realidade, nos Concílios, no Eu Sou, no Encontro de Jovens, no Encontro de Casais, eu sirvo. Não era disso que Jesus estava falando. Porque você pode trabalhar em todos os eventos, você pode ter todos os cargos, você pode ser um dos 12, você pode ser um dos 3 da panelinha de Jesus e estar longe do coração de Jesus. Não é sobre o seu serviço do que você faz. O que Jesus estava ensinando no lava-pés não era sobre o servir, trabalhar.
O que Jesus estava ensinando no lava-pés e que eu e você precisamos entender, o nosso coração hoje tem que se render ao coração de Jesus, porque o que ele estava ensinando era que a gente deve ser servo 24 horas. Nós temos que considerar o outro superior a nós mesmos, diz a palavra do Senhor. A nossa vida é uma vida de serviço. A vida do cristão é uma vida de serviço. Um cristão acorda respirando e perguntando: Senhor Jesus, Espírito Santo, o que é que nós vamos fazer juntos hoje? A quem nós vamos servir com o nosso trabalho? A quem nós vamos servir com o nosso sorriso? A quem nós vamos servir com uma palavra de acolhimento? A quem nós vamos servir quando doamos sangue? A quem nós vamos servir orando? A quem nós vamos servir fazendo todas as coisas, quer comais, quer bebais, fazemos todas as coisas para a glória de Deus. E se porventura você for chamado para servir trabalhando, se porventura você for chamado para cantar, para pregar, para trabalhar no serviço, num evento, aí você vai servir também com a toalha e com a bacia na mão. Mas não é sobre trabalhar, é sobre viver para servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Lava-pés, glória a Deus, lava-pés. Lava-pés não é sobre um encargo de trabalho, não é sobre uma função. Lava-pés é sobre uma vida de servo. Dizeis bem: eu sou rabi, eu sou mestre, e eu vou ensinar a vocês como é que se vive. E aí ele lavou os pés. Hoje, quando você tiver a oportunidade de ter o seu pé lavado, não faça feito Pedro, que não queira que Jesus lave seus pés. Deixe que alguém lave seus pés hoje. E se porventura você quiser e tiver a oportunidade de lavar os pés de alguém, faça isso mais do que um rito. Faça isso como um sacramento de dizer: Senhor, eu estou aqui ajoelhado com a toalha e a bacia, porque eu quero que a minha vida seja uma vida de toalha e de bacia, em nome de Jesus. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esse culto especial. Obrigado por essa quinta-feira santa, onde o Teu Espírito passeia nessa igreja livremente. Obrigado porque há tantos anos atrás, naquele jantar, o Senhor fez um pacto da nova aliança. O Senhor ressignificou o jantar de Páscoa. Aquilo que era no passado um memorial do que o Senhor fez em libertação, naquele dia virou sacramento da libertação dos pecados para todos sempre. Obrigado porque o Senhor foi quem nos deu o exemplo. O Senhor é que viveu uma vida para servir, o servo de todos. Obrigado porque nós temos o Senhor hoje, a quem olhamos, o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Que agora, Pai, na Eucaristia que celebraremos, no lava-pés que celebraremos, tudo isso seja mais do que um rito, mas sejam sacramentos, meios de graça, meios de vida, para que a gente cresça, te ame e esteja perto do teu coração. Essa é a nossa oração, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, amém. Senhor,